Este episódio tem a ajuda da Casa do Impacto. Fundada em 2018, a Casa do Impacto é um hub dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem como missão impulsionar uma nova geração de empreendedores e empresas que estão a desenvolver modelos de negócio com impacto social e ambiental positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Este espaço integra escritórios de startups de impacto, formação, co-work, experimentação e investimento. 5 anos após a sua criação, a Casa do Impacto soma já mais de 220 residentes, mais de 400 projetos apoiados através dos mais de 21 programas de aceleração ou ideação. No total representam 3,2 milhões de euros investidos em startup de impacto. Vamos lá para o episódio. E, portanto, eu acho que esta é uma das grandes razões pelas quais as empresas podem e devem estar 100% remote, e depois a própria liberdade que dá às pessoas e o engagement que as pessoas podem ter. Eu agora tenho parte da minha equipa, uma pessoa está na América do Sul, a outra está na Tailândia a viajar, e eu noto que os time zones são diferentes, é muito mais difícil para elas fazerem o mesmo trabalho, mas a felicidade e o engagement que estão nas reuniões é muito superior, porque a pessoa que está na Tailândia, por exemplo, já passeou nas primeiras 4, 5 horas do dia, foi conhecer as terras à volta e agora está a trabalhar, imagina, das 2, 3 da tarde de lá até às 10 da noite. Coisa mais ou menos assim, não cometendo muito nestes números. Enquanto a pessoa que está na América do Sul acorda tipo às 6, 7 da manhã de lá para conseguir estar no nosso time zone. Então isto traz uma energia diferente às pessoas. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas conversas de café aqui dos Chadinhos Ecléticos. Hoje estamos aqui na presença do Gonçalo Sequeira da Hire. Obrigado, Gonçalo, por teres vindo aqui para falar um pouco sobre a Hire e sobre o teu percurso no empreendedorismo e também noutras temáticas que podemos tocar. Claro. Passava-te a palavra para explicares assim um pouco no que é que consiste a Hire e como é que tem sido os últimos anos da tua empresa. Antes de mais, olha, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui neste sábado contigo e temos aqui uma conversa super informal sobre estes temas. Acho que é uma conversa fácil, porque isto é o que eu faço todos os dias. Basicamente a Hire começou em agosto de 2022, foi uma ideia da minha cabeça que mudou completamente o rumo de quando eu comecei e o que estamos a fazer agora. Mas neste momento somos uma empresa que ajuda outras empresas a contratar talento tecnológico de diferentes maneiras e estamos sobretudo focados em encontrar qualidade nos candidatos que encontramos e também nesses candidatos encontrar o desafio certo para eles, porque queremos que seja uma win-win-win, uma win para nós obviamente, mas também uma win para o candidato que se junta aos nossos clientes e obviamente que os nossos clientes querem ter pessoas fortes com eles e estamos muito focados nessa componente. Depois, como é que fazemos isso? Podemos desenvolver ao longo da conversa, mas é sobretudo identificar as pessoas certas, identificar as indústrias certas e ter um engagement diferente com essas pessoas, de forma a convencê-las e mostrarem outros desafios que podem encontrar na sua carreira. E a Hire está baseada na Estónia, nunca fui à Estónia e portanto hoje em dia conseguimos abrir empresas remotamente e digitalmente com muita facilidade e que não precisa de ser, infelizmente, em Portugal, porque na minha opinião é muito mais fácil gerir uma empresa na Estónia, operar uma empresa na Estónia e abrir uma empresa na Estónia do que em Portugal. E portanto é um pouco da história da Hire e isso também permite às pessoas que trabalham connosco a estarem 100% remote e a poderem viajar pelo mundo enquanto trabalham, tal como eu faço. Isso foi uma das minhas grandes ambições quando comecei a Hire, poder viajar e trabalhar ao mesmo tempo, e hoje em dia consigo não só fazer isto, mas também permitir o mesmo lifestyle às pessoas que trabalham comigo. Isso por acaso é uma das temáticas que nós temos tocado aqui nas conversas de café, que é a questão do teletrabalho. Porque como falamos com founders e CEOs, há sempre aquela coisa de para ver também se certas gerações estão mais abertas ao teletrabalho. Também foi uma coisa que nós em 2020 vimos por causa do Covid, que as empresas adotaram bastante o teletrabalho e mesmo o regime híbrido, que eu sou a favor do regime híbrido, também devido um bocadinho à minha área. Claro. Que as empresas acabam por adotar e por também estar um pouco de braços abertos, porque acabam por ganhar também com isso. E é uma temática que, por acaso, que eu acho bastante interessante. E tu és a favor de como é que achas que é o modelo assim perfeito, ou se há algum modelo perfeito? Sim, não há modelos perfeitos, porque eu acho que cada modelo adapta-se muito a cada realidade e eu antes do Covid testava trabalho remote. Eu às vezes trabalhava uma tarde em casa e era muito pouco produtivo, adorava estar no escritório e o Covid kind of mudou a minha perspectiva em relação a isso, porque tive que me habituar
a trabalhar em casa e trabalhar remotamente, e depois de me habituar, basicamente já não quis outra coisa. Eu fui trabalhar para a Holanda depois do Covid e havia um regime híbrido onde tínhamos que ir 1 a 2 vezes por semana ao escritório. Eu não me importava de ir, mas passado um ano a trabalhar nesse regime, já não me identificava tanto com esse regime e, digamos, influenciava muito a minha vida pessoal. Eu comecei a fazer exercício de manhã, a ter basicamente as manhãs para mim, para fazer desporto, para ler, para estar comigo, e quando tens que ir ao escritório isto torna-se muito mais complicado. Não é impossível, mas torna-se muito mais complicado. Então, para mim, para o meu estilo de vida, para o que eu sou agora e para o que eu quero alcançar, o trabalho 100% remote é o que me faz sentido. Agora, isto não faz sentido nem para toda a gente, nem para todas as empresas. Eu acho muito difícil uma empresa que começou num regime híbrido, um dia mais tarde mudar para um regime 100% remote. É possível, mais uma vez, mas é preciso muito trabalho a nível de cultura. Enquanto uma empresa que começou já 100% remote, é muito mais fácil estabelecer rotinas, estabelecer maneiras de trabalhar que seja natural que o remote aconteça. Para as próprias pessoas, também há pessoas que necessitam de ir ao escritório. Eu falo com candidatos todos os dias e há pessoas que claramente querem entrar num trabalho 100% remote porque é mais fácil ficar em casa. Há outras que querem viajar e querem aproveitar o lifestyle, enquanto há outras que sentem falta de ir almoçar com os colegas, tomar um café, Do toque humano, sim. do toque humano, e todas estão certas, digamos assim, ninguém está errado. É simplesmente, e tem que haver empresas que apostem no trabalho híbrido, porque as pessoas precisam disso, e há certo tipos de trabalho, por exemplo, a advocacia, onde tu tens de ter um contacto humano com as pessoas, enquanto há outro tipo de negócios que é possível ser 100% remote com um ou outro ponto de interação, porque eu mesmo estando 100% remote tento fazer no mínimo um off-site por ano para estar com a equipa presencialmente, e provavelmente vou passar isso a 2 vezes por ano, porque aumenta o engagement e aumenta o bonding, digamos assim, que as pessoas têm e a confiança que as pessoas têm umas com as outras. Mas é muito mais fácil quando começa já neste regime e toda a gente já encara isto como standard, e eu tenho clientes que têm um regime híbrido e está tudo bem com isso. O que eu não acredito é que hoje em dia uma empresa, principalmente no digital ou no meio tecnológico, tenha a seguir 5 vezes por semana ao escritório. Sim. Isso eu acho que já não resulta a nível da atração de talento, porque eu acho que vai ser muito poucas as pessoas que querem isto, e depois ainda tens algumas pessoas que estão dispostas a... Mas vais conseguir atrair talento muito menos qualificado, muito menos engaged do que, por exemplo, se tiveres que ir só 2 ou 3 vezes por semana ao escritório, que eu acho que é bastante mais razoável nos regimes híbridos. E também certos trabalhos, por exemplo, eu imagino trabalhos como programador que possam ser feitos em casa. E eu tenho conhecidos e tenho amigos que trabalham para empresas nos Estados Unidos e nos países nórdicos de tecnologia, que são programadores ou estão em casa a trabalhar, e é um tipo de trabalho obviamente que o trabalhador ganha com o toque humano de, ok, vai pelo menos uma vez ao escritório, tipo, envolve-se com as pessoas, tipo, em conversas, fala com as pessoas, mas ao mesmo tempo, se o trabalhador ficar tipo, completamente confortável e pensar, ok, eu posso fazer o trabalho em casa, eu não me tenho de levantar 2 horas mais cedo para o chamado commute, para ir do trabalho, de casa para o trabalho, depois do trabalho para casa, que acaba por desgastar bastante a pessoa. E eu tinha notado em off que tu também trabalhas com startups para o recrutamento, e startups só de meio tecnológico, presumo. Essencialmente, sim. Como é que é o meio assim de recrutamento no seio das startups? É bom, estou a brincar. Nós trabalhamos com 2 grandes tipos de clientes: empresas corporate que não são tecnológicas, mas que precisam de talento tecnológico, que hoje em dia são praticamente todas, e depois trabalhamos com startups que estão ligadas à tecnologia, nomeadamente Web3 ou startups a nível de educação, por exemplo. Temos um cliente agora na Holanda nesse sentido. Eu sempre trabalhei em startups, ou desde que comecei a trabalhar em recrutamento, rapidamente comecei a trabalhar em startups. A minha primeira foi a Fidzai, que foi um dos unicórnios em Portugal, e depois juntei-me à Mercedes-Benz.io e construí o hub deles, que, não sendo uma startup, quando comecei era eu e o CEO, quando saí éramos 200 developers, e portanto sempre estive muito ligado a esse meio. A grande diferença é que tu, além das technical skills ou da competência técnica, precisas de encontrar nos profissionais que estás à procura, precisas de encontrar um tipo de motivação e um tipo de mindset um bocadinho diferente. Ou seja, a pessoa que trabalha numa startup, principalmente numa startup numa fase muito inicial, vamos dizer das 0 às 50 pessoas, tem que ser alguém muito desenrascado, muito flexível, com uma boa capacidade de adaptação,
que seja uma pessoa que consiga dizer que não, que consiga discutir, mas que ao mesmo tempo esteja disponível para ouvir, que é algo um bocadinho difícil de encontrar, não é? Porque se uma pessoa é muito casmurra, muito teimosa, às vezes vai ser difícil mudar a opinião dele, e tu precisas que a pessoa seja relativamente teimosa, mas ao mesmo tempo maleável o suficiente para conseguir ouvir e mudar, para as coisas andarem a uma velocidade muito diferente. E é essa a grande diferença, acho eu, entre as startups e as empresas corporate, é a velocidade que as decisões são tomadas e o impacto das decisões no negócio. Enquanto estás a contratar para as startups, precisas de alguém que realmente queira levar as coisas para a frente contigo e que vista muita camisola e que seja capaz de arriscar e que seja capaz de errar, o que não são todas as pessoas, e não precisamos que todas as pessoas sejam assim, porque senão as empresas iam todas à falência se toda a gente tivesse este mindset. Agora, no início de uma empresa, precisas realmente de pessoas que consigam fazer diferente e arriscar e ao mesmo tempo conseguir ouvir e conseguir parar, o que às vezes é um bocadinho difícil, porque estamos à procura de um unicórnio, porque este tipo de pessoas não existem, digamos, aos milhares, e nem sempre as pessoas estão no estado de. Muitas vezes, quando nós começamos a nossa carreira, se calhar estamos mais disponíveis para este tipo de desafios. Quando temos filhos, queremos uma família, se calhar não queremos acordar todos os dias e pensar como é que o stock price está, ou se vamos ter dinheiro para pagar os ordenados no próximo mês. Sim. Portanto, eu acho que a filosofia, ou o tempo de vida da pessoa também influencia muito o tipo de projeto que para ela vai fazer sentido ou não. E por isso é que eu digo que não é muito fácil identificar perfis de startups, nem para os outros também, mas temos de ter sempre isto em consideração, que o contexto da pessoa e o mindset da pessoa são, se calhar, muito mais importantes do que a capacidade técnica que a pessoa apresenta. Ok. E qual é que achas que é o melhor atributo que um founder pode demonstrar hoje em dia numa startup? O que o founder pode mostrar para contratar pessoas? Sim. Eu acho que é a possibilidade de dar autonomia às pessoas que contrata. Ainda hoje, em dia, quando contrato para a Hire, eu digo que eu preciso de pessoas que me contrariem na entrevista, porque senão eu vou ser a pessoa mais inteligente da sala, ninguém me diz nada e a empresa não anda. Tu estás na sala errada. E estou na sala errada, exatamente. E portanto eu acho que os founders conseguem dar autonomia, conseguem dar as ferramentas e também conseguem dar o guidance ao mesmo tempo. É fundamental para atrair as pessoas certas para o negócio, porque as melhores pessoas estão à procura exatamente de autonomia, de criar impacto, de fazer coisas diferentes, e se um founder quer realmente que a empresa dele esteja no próximo nível, não vai conseguir chegar lá sozinho, ou se calhar consegue chegar em 2 ou 3 níveis, mas a partir de um certo nível já não vai conseguir fazê-lo sozinho, só vai conseguir fazê-lo se tiver as pessoas certas ao lado dele, e as pessoas certas são pessoas que normalmente valorizam a autonomia e valorizam a possibilidade de criar impacto. Sim, porque ainda por cima, no meio tecnológico, se o founder der autonomia aos seus trabalhadores, acaba por exemplo, a questão do teletrabalho. Porque eu não sei como é que é hoje em dia. Como é que tu olhas, tu vês que os founders estão cada vez mais abertos para o 100% remote, ou achas que está assim a haver um pé atrás? Tens os dois. Ou seja, o que eu noto muito é que as empresas corporates estão muito a querer voltar ao escritório. Quanto maior é a empresa, mais querem voltar ao escritório. E eu, por um lado, acho que faz algum sentido, porque é muito difícil tu conheceres as pessoas todas quando a empresa tem 1000, 2000 ou 10 mil pessoas. Não vais conseguir conhecer toda a gente, então se estiveres remote não vais conhecer quase ninguém. E portanto, se estiveres presencialmente 2 dias por semana, além de conheceres melhor os teus colegas de departamento, também vais conseguir interligar com outros departamentos, enquanto quando estás remote isto é muito, muito mais difícil. É possível, há exemplos disso. Tens a GitLab, tens a Kraken, que são empresas que trabalham 100% remote e já têm mais do que 1000 pessoas e conseguem o fazer de uma forma bastante bem sucedida, mas nasceram assim. E eu acho que essa é a grande diferença. Depois, em startups mais pequenas, até 50, 100 pessoas, tens founders muito mais abertos a remote, às vezes pelas razões erradas. Porque, por exemplo, eu fui aberto a remote desde o início, a primeira razão foi uma questão de custo. Porque não tenho que ter escritório, é muito mais fácil operacionalizar isto. Isto foi a primeira razão, sendo muito transparente, mas é a razão errada. Porque se for só para poupar custos, depois vais ter mais custos lá à frente. E eu depois comecei a mudar um bocadinho esta filosofia, e alguns founders já estão a mudar esta filosofia, porque isto vai permitir contratares globalmente, não precisas contratar só no teu país e vais conseguir ter uma workforce global. Isto também tem desvantagens, porque a nível de, digamos, de engagement e de cultura é mais difícil se tiveres uma pessoa na Nigéria, na Índia e em Portugal
do que se toda a gente estiver em Portugal, mas vais conseguir trazer muito mais ideias e vais conseguir trazer muito mais perspectivas para cima da mesa. E, portanto, eu acho que esta é uma das grandes razões pelas quais as empresas podem e devem estar 100% remote, e depois a própria liberdade que dá às pessoas e o engagement que as pessoas podem ter. Eu agora tenho parte da minha equipa, uma pessoa está na América do Sul, a outra está na Tailândia a viajar, e eu noto que os time zones são diferentes, é muito mais difícil para elas fazerem o mesmo trabalho, mas a felicidade e o engagement que estão nas reuniões é muito superior, porque a pessoa que está na Tailândia, por exemplo, já passeou nas primeiras 4, 5 horas do dia, foi conhecer as terras à volta e agora está a trabalhar, imagina, das 2, 3 da tarde de lá até às 10 da noite. Coisa mais ou menos assim, não cometendo muito nestes números. Enquanto a pessoa que está na América do Sul acorda tipo às 6, 7 da manhã de lá para conseguir estar no nosso time zone. Então isto traz uma energia diferente às pessoas, e as pessoas estarem a ir de sítio para sítio também têm sempre coisas para contar, e portanto traz-nos mais proximidade, apesar de estarmos mais longe, sabemos mais sobre a vida uns dos outros, porque eu noto muito, as pessoas que estão só em Portugal, eu pergunto-lhes assim, então o que é que vais fazer no fim de semana? Vou ao cinema, vou beber um copo. Pá, o pessoal que está fora, olha, vou conhecer isto, vou àquela montanha, vou àquela praia. A energia é muito mais diferente, é muito diferente, e eu acho que isso overall é positivo para o trabalho de equipa, e depois exatamente a mesma coisa que disse ao início, trazer novas perspectivas e trazer uma componente diferente ao trabalho, que eu acho que cada vez é mais importante nós conhecermos uns aos outros e interagirmos desta maneira. Eu acho que também, eu agora pegaste num tema interessante, porque eu acho um dos problemas do teletrabalho e ter uma equipa espalhada pelo mundo é a questão da diferença de fuso horários. Se quiseres marcar uma reunião, por exemplo, às 10 da manhã, tu tens de ter a certeza que a miúda, que é a rapariga que está no Brasil, por exemplo, consegue estar nessa reunião, e ao mesmo tempo o rapaz que, por exemplo, está na Índia consegue também estar na reunião. E eu acho que é um dos problemas de ter uma equipa assim espalhada pelo mundo todo. Mas ao mesmo tempo, lá está, se o trabalhador está feliz onde está, ou seja, geograficamente, a empresa também ganha com isso, e tu acabas por ganhar com isso. Ou seja, é a vantagem e a desvantagem, na minha opinião. Sim. E isso, por acaso, o que tu também referiste foi bastante interessante, de tu queres pessoas que te contradigam tipo, em tudo, porque isso ajuda bastante também no próprio crescimento da empresa. Exato. E nós temos visto aqui no podcast cada vez mais founders, e até tivemos um convidado que disse que é difícil os founders verem e aceitarem feedback de terceiros sobre a sua startup, porque a sua startup é como um bebê para eles. Ou seja, e obviamente que uma mãe não vai aceitar feedback de desconhecido, de olha, é assim que se educa o teu filho. Não, uma mãe não faz isso. E portanto, eu acho que é interessante, e acho que é importante que se tenha assim, feedback mesmo de pessoas novas na equipa, para ter outro olhar para a empresa, porque assim é que a empresa pode crescer. E como é que tu olhas para o futuro e achas que há espaço para a inteligência artificial no espaço dos recursos humanos? Sim, imenso. Gostava só de acrescentar dois pontos sim. Ao que disseste, que eu acho que é útil, que é relativamente às time zones. Eu não o vejo como um problema, vejo sim como um desafio, porque é possível, é mais difícil, e depois tem que haver algumas guidelines, algumas regras. Por exemplo, dentro da Hire, o que eu quero é que as pessoas, pelo menos na time zone europeia, trabalhem pelo menos 4 horas dentro dessa time zone. Depois fazem o resto do seu trabalho. Como assim? Ou seja, as pessoas trabalham normalmente 7, 8 horas por dia. Sim. Na Hire nós trabalhamos 35 horas por semana. As pessoas podem organizar a sua vida, digamos, como quiserem, ou trabalharem 7 horas por semana, ou não trabalharem à segunda-feira ou à sexta-feira à tarde, ou tirarem um dia 2 em 2 semanas, por exemplo. E na time zone, digamos, das 9 às 18 de Portugal, digamos assim, eu quero que a pessoa trabalhe pelo menos 4 horas dentro dessa time zone. Okay. Ou seja, se a pessoa estiver na América do Sul, se calhar vai trabalhar no período de manhã em Portugal e já é o final do dia dela, e na Tailândia o contrário, e pelo menos terem 4 horas onde toda a gente está a trabalhar ao mesmo tempo. Okay? Há empresas que funcionam muito com trabalho não sincronizado, ou seja, as pessoas podem estar em diferentes time zones e há documentação e as pessoas conseguem quase interagir sem terem reuniões, e assim conseguem trabalhar sem estar no mesmo time zone. Isso depois depende muito do negócio e do tipo de coisas que têm para fazer. Sim. No meu não é tão fácil, porque as pessoas têm que fazer entrevistas e temos que estar disponíveis aos horários que os candidatos também conseguem. Daí as 4 horas ser algo praticamente obrigatório, com flexibilidade, que nós temos que ter exatamente para resolver o problema que estavas a mencionar.
Relativamente à inteligência artificial, nós também já usamos inteligência artificial nas nossas entrevistas. Temos basicamente um note taker nas nossas entrevistas que, além de tirar as notas, também depois cria um resumo da própria entrevista ou reunião. E eu, como manager de uma equipa de recrutamento, as minhas recrutas fazem entrevistas e se eu quiser posso assistir novamente a essas entrevistas, ficam gravadas e posso, digamos, acelerar ou posso ver um determinado parte da entrevista em perguntas que eu acho mais importantes de ver e perceber a reação do candidato e, portanto, nós já usamos bastante inteligência artificial nesse sentido das próprias reuniões para tornar as coisas mais práticas, porque hoje em dia estás a tirar notas, estás a falar com a pessoa, estás a perder atenção, então o note taker já é quase banal que os recrutas usam e ajuda-te a teres a reunião gravada e depois assistires a reunião novamente caso queiras. Mas isto é um exemplo da AI relativamente standard ou mais básico. Eu acho que vai haver muito mais AI daqui para a frente, não só nos recursos humanos, em people management em geral, em recrutamento também, mas não acredito que vá tirar emprego a ninguém, a não ser um tipo muito particular de profissão que existe em recrutamento quando estás a falar em larga escala, que são os recruiters coordinators, que são pessoas que basicamente o objetivo delas é coordenar e agendar entrevistas. Isto só funciona em grandes organizações e hoje em dia já tens softwares que fazem isto por ti e portanto essa profissão está a deixar, digamos, de ser usada no recrutamento. Depois as outras mais core como recruiter, como sourcer, são ainda fundamentais porque há uma componente muito humana nos processos de recrutamento e eu acho que ninguém quer falar com um robô primeiro. Eu já tive entrevistas onde me disseram assim, olha, tens aqui estas 5 perguntas, responde por vídeo. Eu respondi, mas testei a experiência. E, portanto, eu acho que cada vez a experiência é mais importante quando vais comprar uns ténis, quando vais comprar um carro e quando vais fazer uma entrevista a uma empresa. E, portanto, é quase um customer journey, a parte de entrevistas em si, e tu queres interagir com pessoas porque vais trabalhar com pessoas no final do dia. E, por isso, eu acho que o AI vai afetar o mercado, ou já está, digamos, a afetar, mas está a afetar de uma forma, na minha opinião, muito positiva e que nos ajuda a fazer as coisas mais interessantes do nosso trabalho e a preocupar-nos com coisas menos interessantes. Eu acho que isso é excelente. E tu há pouco falaste um pouco das características assim que os founders devem procurar quando estão a recrutar para a sua startup. A questão de vestir a camisola e numa fase já de expansão da equipa, ou seja, de média escala, ali entre 50 a 100 funcionários, qual é que achas que é assim, o fator diferenciador que alguém pode mostrar no processo de recrutamento, por exemplo, numa startup tecnológica? Sim, eu acho que a partir do momento em que atinges ali as 100 pessoas, o jogo começa a mudar um bocado e tens que ir buscar pessoas que organizem mais o playfield. Já não queres aquela pessoa que vai a todas, que arrisca, que é muito sem rasca. Também precisas dessa pessoa, mas vais precisando menos desse tipo de pessoa e vais precisar de mais pessoas que te organizem processos, que criem procedimentos, que criem workflows, para depois, cada vez que contratas uma pessoa numa determinada área, já terem ali um processo step by step. Isto é muito a parte de operations, que a partir das 50, 100 pessoas, depende muito do negócio, que vais precisar de uma pessoa muito forte em operations para exatamente teres procedimentos, teres workflows, para que toda a gente que entre seja relativamente fácil estar habituado ao que existe, para depois estar focado na parte operacional. E portanto eu acho que isso é um shift que muda, mas depende muito de realidade para realidade, ou seja, estou a dar este conceito muito genérico, mas cada realidade vai ter uma realidade diferente, porque, por exemplo, uma empresa de recursos humanos chegar a 100 pessoas é mais raro do que uma startup a nível de tecnologia rapidamente consegue chegar a 100 pessoas e o tipo profissional que uma precisa para a outra é completamente diferente. Mas eu acho que a partir desta faixa dos 100 vais precisar de um organizer, digamos assim, de um Rui Costa para te organizar o jogo e não tanto de um ponta de lança para te marcar golos, porque já tens lá essas pessoas. Ok. E tu há pouco estavas a falar que já há softwares de gestão de equipas e de softwares que ajudam também na própria gestão da empresa. Que softwares, ou seja, que programas é que vocês usam na Hire? Ou seja, para gerir tanto os processos de recrutamento dos vossos clientes, como também internamente. É que, por exemplo, nós aqui no podcast usamos muito o Notion. O João, no trabalho, usa o Slack. Também é do mundo da IT, portanto é mais comum.
Que programas é que vocês... Assim, para eu faço esta pergunta para também quem está a ouvir, assim, Claro. por curiosidade. Sim, sim. Nós temos um ATS, que é um Application Tracking System, que é basicamente um CRM para recrutamento. E nós somos parceiros do Team Taylor, que é esse software em específico. Se alguém por acaso quiser conhecer, venha falar comigo, tenho todo o prazer em apresentar-vos. E nós também partilhamos isto com o cliente. Ou seja, o nosso cliente tem acesso ao nosso Team Taylor, que é basicamente um Trello, para quem já ouviu falar sobre o Trello, onde tem basicamente cards com cada candidato e consegue ver em tempo real quem é que está em cada fase, se estão a acontecer entrevistas, qual é que são os comentários de cada candidato, e depois tem um conjunto de analytics que conseguimos ver quanto tempo é que os candidatos estão a passar em cada fase, porque é que estamos a rejeitar as pessoas, porque é que estamos a contratá-las, etc. Portanto, é um software que existem vários. O Team Taylor é um dos meus favoritos, exatamente porque é muito simples de usar e já está connosco desde o início da criação da empresa. Depois, aquela parte de notas que estava-te a dizer, usamos o MetaView e o Fireflies, porque são softwares relativamente caros, na minha perspectiva, mas bastante úteis, e por isso é que usamos aqui dois, e por acaso estamos a testar um terceiro para ver qual é que é melhor. Usamos o Candly para marcar entrevistas, que é relativamente standard. Já usámos o Notion para organizar conteúdo, mas preferimos não apostar na versão paga, então estamos a usar o Trello novamente para a parte de Content Creation. A nossa parte de documentação, que eu acho também é bastante importante, estamos a usar o Google Workspace de forma a conseguirmos trocar ficheiros, etc. E nesta parte remote é muito, muito importante Sim. isso existir. E depois para a comunicação interna usamos o WhatsApp, porque eu falo com muitos clientes por WhatsApp, temos um grupo do WhatsApp da equipa, porque ainda somos uma equipa muito pequena e isto ainda funciona bem. Se fôssemos um bocadinho mais para a frente, provavelmente um Slack ou um Teams seria melhor, mas eu ainda prefiro ter o WhatsApp e estar ali muito rapidamente em contato com a equipa e de ser uma comunicação muito instantânea. E portanto eu acho que esse é um bocadinho o nosso toolset. Provavelmente estou-me a esquecer de alguma coisa importante, mas eu acho que estes são assim 90% do nosso core a nível tecnológico. É que, por acaso, sobre o WhatsApp, também o próprio WhatsApp passa a ser também um instrumento de trabalho. Porque, por exemplo, nós na advocacia também temos visto cada vez mais que, por exemplo, certos clientes, quando têm um problema assim instantâneo, mandam um e-mail e possivelmente nós não estamos à frente do computador, estamos numa diligência, estamos numa reunião, ou não conseguimos tratar logo daquilo. Se mandam um WhatsApp, é muito mais provável nós conseguirmos ver mais rapidamente do que um e-mail. E acho que o WhatsApp pronto, eu também uso o WhatsApp para o podcast, Claro. para também gerir a equipa que nós já estamos a formar, e também para falar com os convidados e para gerir as coisas. Mas fico sempre assim curioso para saber o que é que outras pessoas que gostam e que estão no mundo do empreendedorismo utilizam para gerir o dia-a-dia das empresas. E sobre como é que tu olhas para o futuro das startups em Portugal? Tendo em conta que já tens experiência como advisor em startups no recrutamento, como é que tu olhas para o futuro das startups? Se calhar é um bocadinho polémico, mas eu não olho com muito bons olhos para o futuro das startups que estão em Portugal. Porque se tu olhares para os 4 unicórnios que a gente teve em Portugal, 3 deles, salvo erro, não quero estar aqui a mentir, mas depois acabaram por estabelecer sedes lá fora. E vês aqui o meu exemplo, que eu tenho uma workforce, as pessoas que estão comigo são portuguesas e a nossa empresa está na Estónia. E eu vejo cada vez mais isto a acontecer porque o sistema fiscal português, além de outras coisas, não é competitivo para as startups. E, portanto, eu vejo que a nível de talento nós somos muito bons, a nível de faculdades que produzem esse talento somos top, estamos, digamos, no top da Europa, porque é difícil teres um país tão pequeno com 7, 8 universidades tão boas, e é por causa disso que tantas empresas vêm para Portugal a nível tecnológico, exatamente à procura desse talento. Agora, para criar uma empresa, para evoluir uma empresa, para fazer uma empresa crescer, acho que há países muito melhores lá fora. Isto é a minha opinião. Que eu também nunca tive uma empresa em Portugal, portanto só vejo exemplos de amigos meus e de coisas que leio. E portanto não vejo muito com bons olhos exatamente por causa disso. Por outro lado, há cada vez mais venture capitals em Portugal, há cada vez mais dinheiro para ajudar empresas a fazer crescer em Portugal, e eu acho que isso vai balançando um pouco. Agora, para pessoas que não precisam de investimento e que queiram ter uma empresa relativamente autossustentável e que consiga crescer sem pagar demasiados impostos, há países muito mais interessantes, e não é só a Estónia, que podem adotar, e tu estando, digamos, na União Europeia, é muito fácil fazer isso acontecer. E portanto, eu acho que algumas coisas deviam ou podiam mudar para ser mais competitivo para as empresas
não só serem criadas em Portugal, mas depois ficarem, porque não é muito giro a empresa ser criada em Portugal, crescer e depois quando Depois ir-se é embora. para retirar o profit vamos para os Estados Unidos ou vamos para o Dubai e aí sim os profits saem, e eu acho que esse mindset devia ser mudado e tem que ser mudado por várias pessoas, e não só as pessoas que criam as startups, mas as pessoas que governam, digamos, o nosso país e que criam as leis, etc. E portanto eu acho que as coisas podiam estar muito melhores, ou podia ser muito mais fácil as startups crescerem em Portugal. Mas isso acho que é um tópico muito grande para a gente falar hoje. E sobre quais é que são os planos futuros para a Hire? Crescer, Sim. solidificar e ter a certeza que até ao final deste ano temos uma oferta muito forte na parte de recrutamento e seleção. Basicamente nós atuamos em 3 grandes áreas. Ou seja, nós fazemos recrutamento direto em success fee, ou seja, imagina a tua empresa que precisa de um Head of Engineering ou precisa de um Software Developer, nós vamos ao mercado, falamos mais ou menos com 50, 100 pessoas e apresentamos uma shortlist de 3 a 5 pessoas, depende aqui um bocadinho do perfil, e depois vocês acabam por contratar uma dessas pessoas e só pagam quando nós encontramos o talento, ou seja, quando o talento diz que sim. Portanto, nós aqui assumimos muito risco para as startups e elas acabam só por pagar quando o trabalho está finalizado, e este é o nosso serviço principal. Depois temos outro serviço onde, se a empresa, em vez de precisar de 1, 2, 3 pessoas, precisar de tipo 2, 3 pessoas pelo menos por mês, nós contratamos um recruiter. Esse recruiter fica alocado aos nossos quadros, mas fica 100% vinculado ao cliente durante um determinado tempo, e aqui temos uma oferta tipo Netflix, ou seja, as empresas podem parar a cada 30 dias, normalmente fazemos um contrato de 3 meses ou 6 meses, mas é bastante flexível, e aqui o cliente paga um FII mensal e basicamente não se precisa de preocupar se contratamos 20 pessoas que vai pagar um FII absurdo. E depois, por último, temos um serviço de training para ajudar empresas a recrutar melhor, ou seja, vamos treinar ou os recrutadores delas ou os entrevistadores técnicos delas, de forma a terem técnicas melhores para encontrarem candidatos ou para avaliarem esses candidatos. Portanto, isto é o nosso scope a nível B2B, e depois temos um serviço também B2C, onde ajudamos pessoas a encontrar emprego da A a Z, ou seja, ajudamos as pessoas a pensar o que é que elas querem, a melhorar o CV, a melhorar o LinkedIn, a melhorar técnicas de entrevistas, e inclusivamente ajudamos as pessoas a negociar uma oferta de trabalho ou a rever um contrato de trabalho. E portanto, estas são assim as nossas 4 ofertas, mas as 3 primeiras são o meu foco para este ano, de conseguirmos ajudar mais empresas a contratar talento, e isso é um pouco o futuro da Hire. Eu quero ser uma empresa de referência na Europa a nível de recursos humanos, e quero ser uma agência com a qual as empresas queiram trabalhar novamente. E eu digo isto porquê? Porque eu trabalhei com agências em Portugal, o delivery foi fraco e a qualidade, na minha opinião, não era boa. Trabalhei com agências na Holanda, o delivery era muito bom, o preço era muito alto, mas tinha uma atitude muito pushy a nível de sales, e eu basicamente quero criar algo que esteja mais ou menos no meio, ou seja, que tenhamos um bom delivery, que não tenhamos um discurso muito salesy, e que consigamos ajudar não só os nossos clientes a contratar mais, mas também os nossos candidatos a encontrarem melhores desafios. E por isso é que nos posicionamos como uma agência com a qual as empresas gostassem de trabalhar outra vez, porque vamos ter essa repetitive business, e eu não quero trabalhar só com uma empresa e contratar uma pessoa e depois nunca mais estar ali. Eu quero trabalhar com uma empresa e estar ali 2, 3 anos a fazer crescer a equipa deles, e quando eles estabilizarem, assim podem-me largar, mas quando estão a crescer, eu acho que podemos ser um excelente parceiro, e cada vez mais quero proporcionar esta experiência a mais empresas e a conseguir alargar aqui o mercado, porque ainda somos muito recentes, como te disse, ou seja, como equipa em si só começámos a trabalhar com mais clientes ao mesmo tempo desde janeiro de 2023, e portanto fizemos aqui agora o nosso primeiro ano, digamos, mais a sério, porque em 2022 eu era um freelancer para várias empresas e depois comecei a ganhar mais clientes e a fazer crescer a minha equipa, e portanto este é o objetivo da Hire este ano, é exatamente solidificar a equipa interna e conseguir encontrar mais clientes para conseguirmos crescer, não só em Portugal, mas também na Europa. Já temos alguns clientes na Holanda, e estamos a fazer essa expansão porque um bocadinho também uma coisa competitiva e gira. Tu és mais competitivo se fores uma empresa da Estónia a trabalhar para uma empresa da Holanda ou a trabalhar para uma empresa em Portugal, do que se fores uma empresa portuguesa a trabalhar para outra portuguesa, ou uma empresa Dutch a trabalhar para outra Dutch. Porquê? Porque transações dentro do mesmo país pagam IVA. E em Portugal é um IVA de 23% que tens que meter à cabeça. Se fores uma empresa na Estónia a trabalhar para uma empresa de Portugal, o IVA é 0. Basicamente porque há uma norma intercomunitária que te permite não cobrar o IVA. Sim. E portanto é muito mais competitivo trabalhar com uma empresa estrangeira em quase todos os serviços
do que trabalhas com uma empresa nacional. E nós temos ganho alguns clientes assim nesta parte onde o preço é relativamente parecido, mas nós não precisamos cobrar IVA e, portanto, entre aspas, estamos a fazer um desconto de 23% ao nosso cliente, que a nível de cash flow para startups é super importante terem dinheiro na conta, e só isso é uma vantagem competitiva que nós temos face aos concorrentes, por estarmos baseados na Estónia e não estamos baseados em Portugal, por exemplo. E tu há pouco referiste que vocês, ou seja, os vossos clientes perguntam, entram em contato convosco para saber se têm alguém que possam alocar naquela função, naquele cargo, e vocês vão ver a vossa base de dados. Sim, mas isso não é o core. Ou seja, Ok. nós para arranjarmos candidatos temos 3 grandes formas. Temos a nossa base de dados, temos o anúncio em si, criamos um anúncio bastante tailor-made, digamos assim. Ou seja, nós quando começamos um processo de recrutamento, nós sentamos contigo durante 45 minutos pelo menos e percebemos muito bem aquilo que tu queres e aquilo que não queres, que tipo de empresas é que esta pessoa pode estar, que tipo de skills é que tu precisas, e depois desenhamos um anúncio muito tailor-made àquele tipo de pessoa. Não queremos falar com toda a gente, queremos falar com aquele tipo de pessoa, e isto é um meio de arranjar pessoas, mas que vai arranjar 10, 20% dos candidatos, e depois 60% dos candidatos vêm da nossa sourcing strategy, ou seja, nós vamos ao LinkedIn, ao GitHub e outros meios procurar pessoas com aquelas características e abordar essas pessoas. Normalmente encontrar as pessoas não é a parte difícil, toda a gente consegue fazer isso, toda a gente tem LinkedIn, toda a gente consegue aceder à mesma base de dados. A parte diferenciadora que nós temos é a forma como nós engajamos com essas pessoas, ou seja, a forma como mandamos uma mensagem a essas pessoas. Normalmente revelamos logo o salário se for possível, vamos logo se o trabalho é remoto ou não, e se tivermos dificuldades em atrair esse talento, às vezes enviamos um vídeo a explicar a posição em vez de uma simples mensagem. E portanto 60% das pessoas vêm mais ou menos daqui. Os restantes vêm da nossa rede de referências, que eu conheço especialistas em determinadas áreas, e cada vez que abro uma posição, em vez de estar logo a criar um anúncio ou contactar pessoas, ligo para o Zé Manel, ligo para o Gonçalo, preciso de um advogado. Gonçalo, conheço um advogado nesta área, e tu vais-me dizer, olha, conheço esta pessoa. Sim. Não é bem aquilo que tu estás a precisar, mas ela se calhar conhece alguém. E através desta rede, digamos assim, nós conseguimos atrair os melhores candidatos normalmente para alguns tipos de cargo. Depois o sourcing compensa muito isso porque é volume, e os anúncios compensa também um bocadinho isso porque tens pessoas bastante interessadas. E portanto com esta receita, digamos assim, de rede de contactos, de sourcing direto e de anúncios, conseguimos gerar uma shortlist de mais ou menos 3, 5 candidatos para fechar uma posição que tem motivações diferentes, backgrounds diferentes, referências diferentes, e isso ajuda-nos a apresentar uma melhor shortlist ao nosso cliente. Ok. Gonçalo, obrigado por teres vindo aqui ao episódio de Chadinhos Ecléticos, Claro. para mais um episódio destes Conversas de Café. Vamos deixar todos os links em relação ao Gonçalo e à Hair na descrição. Dê uma vista de olhos, se estiverem à procura de emprego, já sabem onde é que podem ir. Falem comigo. Falem com o Gonçalo. E Gonçalo, obrigado por teres vindo, espero que tenhas gostado, e é isso. Obrigado eu, foi uma conversa super, super interessante, e até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Obrigado.